Oi, gente, tudo bom? Esse vídeo hoje é um pouco diferente dos habituais, porque sábado eu tive uma experiência assim bastante negativa com um médico e não tô aqui para falar mal de ninguém, não vou dar nome de ninguém, mas assim, realmente foi uma experiência bastante desagradável, porque eu apenas escrevi no meu story de Instagram e um feedback, né? Porque visto o médico nunca mais ter me atendido, eu apenas escrevi um feedback da minha última cirurgia, né? E eu recebi, assim, mensagens bastante desagradáveis da equipe e até do próprio profissional em si. E eu cheguei a falar para ele, inclusive, respondendo a mensagem, que nós não... a gente enfrenta uma situação com alguns profissionais no Brasil que parecem não saber operar, né? Então, porque das pessoas que eu conheço aqui no Brasil que fizeram as cirurgias de cabeça aberta, todas saem com sequelas que você só vê aqui no Brasil. A durabilidade do efeito da cirurgia, quando acontece, é muito mínima. E só que aquilo, né? Verdade ninguém gosta de ouvir. E acabou sendo assim uma enxurrada de comentários de amigos e parentes meus, coisas que eu não pedi para ninguém fazer, mas as pessoas que acompanham o meu caso, a minha situação, o meu sofrimento, as pessoas acabaram ficando inconformadas, né, com os dizeres, com a colocação, e acabaram indo na página do profissional e deixando comentários. Não houve ofensa, não houve calúnia, as pessoas apenas se manifestaram em relação ao que aconteceu comigo. Então, e eu fui tida por essa equipe como mentirosa, que isso não existe, que não é assim. Então eu resolvi reunir depoimentos de algumas pessoas experiência de algumas pessoas, não só com cirurgia, mas com atendimento em relação à neuralgia do trigêmeo, tá? E claro que se eu fosse colocar tudo o que eu reuni, eu faria um vídeo de pelo menos umas 2h30. Então eu vou deixar aqui apenas alguns depoimentos. Claro que eu apaguei os telefones, mas não tirei os nomes das pessoas, pedi autorização a todos para colocar, porque nesse post, nesses comentários dos meus amigos e parentes, foi inclusive citado por alguém da equipe que seriam posts pagos, que são inverdades e que eram posts pagos. Então eu resolvi deixar aqui bem claro que a gente não precisa pagar ninguém para falar, a gente não precisa usar a famosa fake news, né, que hoje em dia é a palavra do momento, é apenas a realidade. Então eu vou deixar a seguir alguns depoimentos de apenas alguns portadores de neuralgia do trigêmeo, para realmente assim deixar bem claro que não há fake news, que ninguém foi pago para isso e que todo mundo enfrenta o mesmo desafio. Ou seja, boa parte da medicina não sabe exatamente o que é a doença e como tratar. Até por isso que eu batalho tanto, porque as pessoas têm, inclusive médicos, têm que aprender o que é a doença para tratar a gente do jeito correto e como a gente merece. Por isso que hoje eu sou muito grata à minha médica, porque a minha médica não é o tipo de profissional, não é neuro. Eu particularmente não quero mais saber de neurologista, neurocirurgião, nem neuro nada, tá? Ela é uma psiquiatra e a minha médica, ela tem por modo de trabalhar a seguinte ideia: se a medicação não funcionar pelo menos 50%, não vale a pena tomar. Ao contrário de todos os neuros, que assim, você começa com 2 por dia, passa para 4, passa para 6, passa para 8, passa para 12, e aí quando você vê, acontece como aconteceu comigo: 15 anticonvulsivos por dia, 18 anticonvulsivos por dia, e sem resolver nada. Então fica aí
para vocês verem alguns depoimentos de alguns portadores de neuralgia do trigêmeo a seguir. Pelos relatos, vocês podem ver que realmente nada do que eu falo nesse canal ou no Instagram, nada é mentira. Sofremos sim, e muito, por tratamentos errados, por profissionais que põem a mão na gente e não sabem o que fazer, que é só remédio, 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 e quando vão operar, realmente nos sentimos cobaia, que foi exatamente o termo que eu usei no post que eu fiz, no comentário, no feedback que eu deixei para esse médico. Não somos cobaias, tá? Eu já participei de pesquisas científicas, participo de quantas forem necessárias, mas é uma situação. Você sabe que você está sendo, está usando uma coisa não usada, que você está sendo parte de um experimento. É uma situação. Agora, você pagar, ou você usar o SUS, ou você usar um convênio médico, onde a pessoa fala que vai fazer banana e faz chuchu, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e os resultados são desastrosos, isso realmente não é justo. Então eu acho que assim, esse vídeo deixou bem claro, né? Exatamente qual é a nossa situação e o que nós enfrentamos em busca do fim da nossa dor excruciante e dos nossos choques. Um beijo para vocês, obrigado por assistir e até a próxima.